Fala pessoal, mais uma entrevista. Hoje vou estar entrevistando a doutora Bia Fernandes. É psicanalista e trabalha também com desenvolvimento pessoal. Ela tem um vasto currículo, tem uma formação grande e eu vou estar apresentando ela e pedindo que ela assim se apresente, né, e fale um pouquinho da sua experiência na área que nós vamos estar tratando, tá bom? Temos aí algumas questões, né? A primeira, desafio da saúde mental, estresse crônico e exaustão emocional. Mulheres demoram a procurar ajuda, autoestima, relacionamento e saúde mental. E no final ela vai estar dando algumas orientações, tá bom? Vamos então receber a doutora Bia Fernandes. Boa tarde, doutora. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite também, né? Eu não sei da onde você está me vendo, me assistindo, me ouvindo. Então é importante aí abranger toda a pauta, toda a saudação. E você como está? Eu tô bem, graças a Deus, viu, doutora? É, eu percebi que eu não vou poder falar muito nessa entrevista, né? Que a senhora vai constatar que eu tenho uma psicopatia, talvez. A senhora vai querer me analisar e vai ficar horrorizada com o que a senhora vai descobrir, pô. Você sabe que é muito interessante esse ponto. E eu já vou começar no teu gancho, hein? Eu já vou começar no teu gancho. É muito interessante nós que trabalhamos com a saúde mental, quando nós estamos numa conversa com outras pessoas, né? Ali. Por quê? Porque todo mundo tem a impressão de que nós estamos analisando o tempo todo. E olha, você pode acreditar, não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Porque nós não estamos no nosso ambiente, nós não estamos ali em consulta, em atendimento. Então pode ficar tranquilo, Entendi, não vamos doutora. Até me analisar. ajeitei na cadeira aqui, falei, ufa, ufa. Doutora, fala um pouquinho da experiência da senhora. A senhora me mandou um currículo bem grande, né? Eu não posso falar aqui todo ele, né? Senão nós ia levar 40 minutos, uma hora para falar de cada detalhe. Mas dá uma explanada aí para falar com o pessoal que está assistindo. Que profissional é a senhora, né? E que experiência a senhora tem na área, desde quando a senhora trabalha com isso? A minha experiência profissional, ela começou, pasme você, com as aulas de música. Eu sou regente formada, professora de piano, e eu percebi que para que o processo ensino-aprendizagem do educando fosse realmente mais assertivo, mais eficaz, precisava conhecer o que está por trás do aluno, por trás da vontade. E foi aí que eu me enveredei para esse ponto da saúde mental. Porque conhecendo-se melhor, você consegue maior exatidão, maior sucesso, entre outras palavras, naquilo que você se propõe. Então, a minha vinda para a saúde mental começou através da necessidade do processo ensino-aprendizagem da música. Depois eu fui para o lado da neurociência e eu fui para o lado da psicanálise, onde eu me apaixonei. A psicanálise clínica, como ela trata do fundamento de todas as necessidades emocionais, embasa, trouxe uma gama de outras formações. E hoje eu sou especializada na psicanálise clínica no âmbito do desenvolvimento pessoal e da dependência emocional. Entendi. Bom, vamos para a primeira questão então em si. É, quais são os desafios da saúde mental? Da saúde mental como um todo ou da saúde mental mais voltada para a mulher?
A senhora falou para falar um pouco mais para a mulher, né? Eu acho que se é uma especialização da senhora, né? Pode falar em relação à mulher, não tem problema. Tem mulher que vai assistir isso aqui, com Tá. certeza. E o marido que assistir também vai ter uma ideia do que anda passando na cabeça da esposa dele. Eu sei que é coisa difícil, né? É coisa difícil, né? Entender, mas quem sabe alguma dica aí que a senhora der para a mulher vai servir também aí para os maridos que estiverem assistindo, namorado, noivo. Com certeza. Vamos começar então de uma redundância, homem e mulher. A saúde mental, ela trata do equilíbrio, daquele momento, daquele feeling onde nós conseguimos fazer tudo o que precisamos fazer da melhor maneira possível. Estou falando tudo em termos chulos, mas simples para que a gente consiga entender de uma maneira melhor. Então, tanto homens quanto mulheres, nesse mundo moderno, tem uma sobrecarga. E é uma sobrecarga invisível. O homem, enquanto provedor, protetor, ele tem uma pressão em deixar a casa dele, deixar tudo que envolve a ele de uma maneira coesa, coerente, firme, forte. A mulher, além de tudo isso, ela tem que ser o arrimo da casa. A sustentação tem que ser o calor. E o que acontece? O porquê da especialização na saúde da mulher? A mulher tem uma queixa gigante sobre essa sobrecarga invisível. A mulher, ela vive sobre cobranças, porque é uma sociedade patriarcal, então ela vive sobre cobranças, sobre uma desvalorização, não somente dela própria, com ela, como também no seu convívio. Então a saúde mental da mulher, em especial, ela trata da sobrecarga, do sobrepeso invisível que a mulher carrega sobre os ombros. Entendi. A senhora acha então que a mulher tem uma sobrecarga emocional a mais do que os homens, é isso? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Entendi. Porque a mulher, ela recebe um peso de outras gerações que ela tem que ser o quê? O arrimo da casa. Ela tem que ser a mãe, ela tem que ser a dona de casa, ela tem que dar conta de tudo o que está dentro de casa. Só que por necessidade, por vontade própria, enfim, ela teve também que ir para fora de casa. E quando ela foi para fora de casa, o que aconteceu? Somou a carga de casa com a carga de fora de casa. Então, essa sobrecarga, ela traz um gigante déficit para a mulher a nível de saúde mental, porque ela vive com estresse crônico. E esse estresse crônico normalmente vem como ansiedade, vem como depressão, vem com falta de libido, vem com esgotamento mental, vem com a insônia, vem com a irritabilidade, entre outras sintomáticas. Entendi. É, eu vejo, né, na sociedade atual, né, a senhora está falando de um modelo de mulher que é um modelo é, que a gente espera que exista, né? O modelo da mulher que ajuda, que participa, que cuida da família, que cuida da casa, que cuida dos filhos, né? Não é a realidade de todas, né? Muitas não querem mais saber desse tipo de atividade, né? Até a gente vê muito problema em relacionamento atualmente por conta dessa mulher que não quer mais, né? Ter essa dupla jornada que a senhora está falando aí. Que já que eu trabalho, então, essa jornada interna de cuidar de filho, de arrumar casa, de resolver outras questões dentro da casa, que antes era função
da mulher apenas, né? A mulher não tinha outra função, porque como ela ficava em casa, ela ia lá criar os filhos, ia lá cuidar da casa, ia lá fazer suas coisas, né? E já se sentia sobrecarregada. E essa mesma mulher que já tinha essa sobrecarga física, emocional, né? Ela teve que agora sair para uma outra condição que trouxe mais problema, né? Então é por conta disso que eu acho que as mulheres devem estar passando por mais dificuldades, né? O homem, ele já tem essa como base, ele sabe que ele tem o homem correto, tá? O homem padrão, vamos falar assim porque também não tem padrão, mas vamos falar do homem padrão. Ele sabe que ele tem lá suas obrigações familiares, ele tem suas obrigações de prover, ele tem suas obrigações de auxiliar no cuidado do filho, ajudar quando tiver condições da casa. Então, esse tipo de sociedade, a nossa sociedade, ela correu para esse caminho, mas ninguém se preparou para isso. Então, acho que é por conta disso que acontece tanta dissolução de casamento, destruição de família, essa agressividade aí que não para, né? Que a gente vê leis sendo feitas, né? Foi essa última aí da Maria da Penha, que agora completou um certo tempo, que eu nem gravei se foi 20 anos, quanto tempo foi, e você não vê o resultado. Você vê a lei, você vê a justiça, você vê o juiz, você vê a polícia, você vê todo mundo tentando proteger essa mulher agredida, e é só você abrir o jornal de manhã, a notícia constante, diária, morta, agredida, filmar o que bateu. Então, eu acho que essa sobrecarga levou a todo esse estresse, né? Tanto emocional, mental. E aí a senhora tem que entrar para cuidar disso daí, né, doutora? Porque ajudar essas mulheres aí a se entender, né? Porque eu acho que antes da gente tentar cuidar dos outros, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Esse é o princípio, né? Se eu não cuidar de mim, eu não tenho como cuidar de ninguém. Então, esse trabalho da senhora com as mulheres é muito importante. Eu sei que eu falei um monte de besteira, que a senhora vai rir depois, mas é isso, é assim que eu vejo, tá? A senhora falou que a sociedade é patriarcal. Eu, como homem, acho a sociedade brasileira matriarcal. E eu vou dizer por quê. Eu sou filho, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Então, eu não estou no divã, mas vou contar um pouquinho da minha história. Antes da minha mãe falecer, a minha família, ela tinha uma ligação. Existia um cuidado, por exemplo, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, então tinha aquela comum das famílias. Quando minha mãe faleceu, ficou apenas o meu pai, né, e os filhos. A minha família se destruiu. Não houve mais nenhum tipo de relacionamento, dia de pai, dia de mãe, Natal, acabou, porque cada um foi para um lado, cada um decidiu casar o mais rápido possível para sair de casa, porque ali ficou uma coisa quebrada, se deformou. E o Brasil, ao meu ver, contando pela minha experiência e olhando para outras famílias, quando o pai falece, a família permanece ali unida, compacta, junto da mãe. Né? É muito comum, né? O pai acontece um acidente ou morre de idade, não importa. Continuam os filhos ali junto com a mãe, participando, tendo aqueles contatos mais contínuos. Mas quando falece a mãe, eu não conheço família que permaneceu ali naquela mesma união. Né? Então eu não vejo a sociedade brasileira como patriarcal. Eu vejo ela como matriarcal. A mãe é o centro da família e continua sendo. Né? Só você vê pela justiça. Quando se separam o marido e a mulher, raras exceções, os filhos ficam com a mãe. E mesmo quando crescem, não, eu quero ficar com a minha mãe. Né? O pai pode ter até uma condição de vida financeira melhor, mas os filhos preferem estar com a mãe. Então eu entendo assim, tá? Eu posso estar totalmente enganado, mas eu vejo a sociedade brasileira, diferente de outras sociedades, como uma sociedade totalmente matriarcal. Ela não é patriarcal mais. Se foi um dia, hoje não é mais. Pode dizer que eu estou errado, doutora. Não. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Sobre a dupla jornada. O fato
Carlos, é nós tentarmos entender por que houve a necessidade da mulher sair de casa. Essa é uma das queixas maiores dentro de consultório. A grande maioria das mulheres que eu atendo, com uma determinada idade, acima aí dos seus 35 anos, a queixa é sempre a mesma. E eu faço uma pergunta muito simples. Eu falo assim, hoje, você teria saído para trabalhar? A maioria falava assim, não, doutora, não, eu não teria. Só que não tive escolha. Meu marido não ganhava o suficiente, então eu tive que vir como aporte na renda. Meu marido me deixou, eu fiquei com os filhos. Então, quer dizer, a mulher, antigamente, vamos dizer assim, na geração dos meus pais, tá? Que foi um exemplo de família concreta. Padrão, né? Padrão, né? Que a gente espera que seja todas assim, né? Organizada, em família organizada, tá? O que acontece? O pai chegava, ele trabalhava, ele tinha jornada de trabalho, chegava no final do mês, tá aqui o meu salário inteiro, você administra. Administra. Dá um jeito de durar um mês isso aí. Exato, exato. E aí o que acontece? Na sociedade contemporânea, isso mudou. Mudou. Né? Então é aquela coisa assim, a mulher, ela imagina a situação de ter que virar para o marido e falar assim, bem, tá faltando absorvente, compra para mim. Nossa. É ruim. É ruim, é. É ruim, tá? Bem, me dá dinheiro para eu pagar a conta de água. Tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? Infelizmente, houve uma inversão de valores muito grande, como você mesmo diz. O padrão, ele se despadronou. Isso não existe. Mas é uma brincadeira aí, né? Com a nossa linguística, para que realmente fique mais leve o tema. Então, a inversão de papéis ficou gigante. Então, esta mulher precisou, tá? Por N motivos, que isso é papo para dentro do consultório, né? Então, assim, por N motivos, ir para a rua. E tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu falo de uma sociedade masculina, tá? Patriarcal, o que acontece? Infelizmente, ainda a mulher recebe menos pela hora trabalhada. Então, o que você chama de uma sociedade matriarcal, eu falo que é uma sociedade feminina agregadora. Porque a mãe, ela que tem a função de agregar. Por quê? Isso foi estigmatizado desde os primórdios. É ela que faz o alimento, é ela que dá banho nas crianças, cuida e alimenta todo mundo. Educa, ainda, né? Educa a criança, né? Primeira educação primária é com a mãe. Exato, exato. Então você pensa, o trabalho da mulher, né? Que ela é multifunção, inclusive dentro de casa. Exatamente. Vamos pensar, a mulher é faxineira, cozinheira, lavadeira, passadeira, babá. E eu não vou falar as outras profissões que também aí entram na parte do homem, tá? Não vou chegar nesse ponto. Não, eu entendo, doutora, eu concordo plenamente com a senhora, tá? E essa desigualdade, né, que a gente está aqui demonstrando, né, a senhora está falando, e eu concordo, né? Essa desigualdade existe até porque a mulher, ela tem exatamente essas questões que sempre a instituição financeira, eu nem vou falar o empresário, ele quer visar o lucro, ele quer escravizar o máximo que ele puder aquele funcionário, aquele cidadão, né? Eu estava lendo uma matéria esses dias falando do iFood, né? Eu não tenho nada com o iFood, mas eu estava observando os motociclistas sofrendo acidente no iFood.
Aí vai atrás da plataforma, conversar com a plataforma do iFood. Ô, os caras aí estão se machucando. Ah, não, a gente preza, né, pede que eles mantenham ali o respeito às leis de trânsito, cuidado. Só que tem uma outra questão. Se você não entregar naquele horário que ele determinou, você perde a entrega, né? Não é recebido lá por quem pediu. Ainda tem que indenizar, porque tem uns lugares aí que se não chegar em 30 minutos, 20 minutos, sei lá, você não paga, né? Recebe o dinheiro de volta. E aí o empresário fala, não, a gente não obriga ninguém a correr não, mas não dá tempo hábil pro cara chegar lá tranquilamente, né? Ele não, mas ele tá passeando de modo. Não é passeando, o cara sai correndo que nem um maluco. Então você vê o entregador passando do seu lado, né, correndo, eu que sou motociclista, eu tenho que sair da frente, que eu vejo a malinha do cara, eu olho, bom, vou sair daqui, porque eu não tenho o que fazer, eu sou aposentado, eu passeio de moto. O cara não, o cara tá trabalhando que nem um maluco, então ele sofre um acidente, se machuca, fica lá debilitado, se não perder membro, se não perder a vida, e é escravizado com aquele dilema de que não, você tá aí, você vai de boa. Não vai não, você tem que fazer isso daí em 15 minutos, atravessar uma cidade que leva 40. E o cara tem que fazer em 15. Então, por que eu estou colocando isso? Não tem nada a ver o iFood com essa questão. Tem sim, tem sim. Porque a mulher, ela tem que produzir, se não igual, mais que o homem. E ainda a empresa olha para ela como uma mão de obra precária. E eu vou dizer de que maneira eu estou falando isso. Não estou falando de qualificação intelectual, não estou falando de física, não estou falando nada disso. Por que a mulher é precária? Poxa, a moça entrou na empresa. Ela está em tempo de ser mãe, correto? A empresa já olha para aquela moça que poderia progredir na empresa e chegar a um cargo superior, fala, não promove essa menina não, porque amanhã ela vai ficar 1 ano ausente. Porque não é os 9 meses, mas é um prazo lá no final, depois tem mais não sei quanto tempo de licença maternidade. Aí você fala, mas é só 1 ano. Não é não, porque daqui a pouco tem que levar filho na creche, vai começar a chegar atrasada, tem que levar filho no médico quando estiver doente, vai trazer atestado. Você está entendendo, doutora? Eu não estou tirando o empresário, esse cara que só quer comer a carne e beber o sangue do funcionário, é o verdadeiro vampiro. Isso é isso que eu quero colocar, é o verdadeiro vampiro, né? O vampiro é aquele cara bonito, né? Não é aquele Sugismundo que é aquele que come gente lá, esqueci o nome do outro. Ele é um vampiro que nós conhecemos e está aí presente na nossa sociedade. Por que ele é o vampiro? Ele é bonito, ele tem beleza, ele tem dinheiro, ele tem castelo. E o empregado é quem ele vai lá beber o sangue do cara e da moça. E vai beber o sangue até essa pessoa ficar em situação precária. Aí começa os burnout, aí começa um monte de coisa e vai parar onde? Lá no seu divã, doutora. Lá no seu divã. Então, eu acho que não é o Brasil, é toda a sociedade humana, né? Que tirou a mulher de uma função que ela já fazia com dificuldade e acrescentou mais atribuição para essa pessoa, para essa mulher, e aí daí vem todo esse estresse, daí vem todas essas questões emocionais. Eu não estou analisando a mulherada não, eu estou falando como homem, que olha e analisa tudo o que acontece na sociedade. E essa mulher aí passa por crise, e o casamento não aguenta, o homem também não quer saber dos problemas dela, e aí cada um pro seu canto. Aí começou uma outra crise, porque os filhos vão olhar e falar, mãe, se você fosse melhor, meu pai estava aqui. Se você fosse mais boazinha, não fosse tão estourada, se não fosse tão agressiva. Só que ele não avaliou como que essa mulher chegou nessa condição, né? Ninguém casa com a louca e nem com doido. Todo mundo quando casa é meu amor, minha querida, minha vida, vai lá, o casamento é maravilhoso, minha mulher é maravilhosa. Um cara de 1 ano de casado, a mulher, você fala, não, meu marido é o melhor homem do mundo. Daqui a 5 anos você volta a falar com ele e você já vê um monte de questão. Eu tô errado, doutor? Eu acho que eu tô falando mais que a senhora. Começa a falar aí, doutora, que eu tô me sentindo mal agora. Não. Você está correto. A mulher, ela sempre é provocada, vamos colocar dessa maneira, a demonstrar valor.
a mulher é sempre testada. E por conta do quê? Por conta do estigma, por conta do que era. Então, hoje em dia, quando você comenta uma família padrão, ok, a família padrão hoje é o pai e a mãe trabalham, os filhos são criados, enfim, não é? Porém, isso mudou por quê? Por conta também da função do homem, não é? Então, o que acontece? Quando houve essa inversão de valores, que a mulher precisou ser colocada neste papel, tudo se exacerbou. O estresse prolongado que a mulher vive provoca alteração hormonal, provoca queda de imunidade, provoca dores, provoca irritabilidade, provoca obesidade. E tudo isso vai fazendo com que a mulher se sinta como? Aquém. E quando a pessoa, o ser humano, seja ele homem ou mulher, começa a se sentir aquém, para onde ele corre? Para os vícios. Não é? Verdade. Para ter uma fuga. Seja um vício pela comida, seja o vício por gastar, pela qualquer tipo de compulsão, mas vamos esmiuçar isso de uma maneira mais fácil. Seja a comida, seja a academia, seja o sexo, seja gastar, seja os entorpecentes, seja ficar plugado no celular. Hoje, um dos vícios mais fortes é o celular. Exatamente. Rede social. Então, o que acontece? Essa exacerbação, essa sobrecarga invisível vai jogando para todos os lados. Então, o que acontece? Infelizmente, nem todo mundo tem a coragem, estou falando homens e mulheres, de buscar ajuda. E ainda tem um impasse muito grande. Quando a mulher, o homem, enfim, começa a apresentar traços de ansiedade, por exemplo, é frescura. Quando não consegue, por exemplo, levantar da cama porque está deprimido, é frescura. Então, nós estamos falando de grandes paradoxos, onde as pessoas literalmente têm medo de buscar ajuda. E, infelizmente, grande parte acaba partindo, de fato, para situações de autoextermínio. Então, isso é muito, muito importante. Como você mesmo disse, o homem, em relação ao entregador, não é? Ele está exacerbado, ele chega em casa, encontra uma mulher exacerbada, e o que vai dar dali? Nada. Ou seja, só discussão, briga, que faz com que as pessoas vão cada vez mais para a rua. Infelizmente, eu já passei por uma situação, né, por algumas, de não querer ir para casa. Essa é a grande verdade, né? Eu saía do plantão, todo mundo correndo, né? Pegando as coisas para sair correndo. E os caras me viam lá enrolando. Falaram, e aí, não vai embora? Vai dobrar o plantão? Não, é que eu tenho umas coisas para resolver. Eu tô pensando aqui como é que eu vou resolver. Eu não queria ir para casa. Não queria ir para casa. Então, eu sei bem o que é isso, né? Esse sentimento. E é óbvio, né? Ninguém que tá em um relacionamento falho, que já degringolou, nenhum dos lados está bem. Né? Ninguém está bem aí nessa história. Né? Não adianta, mas eu que não me sentia bem, mas fulano estava bem. Não tá, porque a gente sabe que a intimidade, né, leva a gente a conhecer muito profundamente as pessoas. Eu acho que é por isso que machuca tanto. Né? Quando você passa por alguma questão com uma pessoa que você tem uma intimidade, ela tem o poder de te ferir mais profundamente do que qualquer estranho. Porque existe ali um relacionamento emocional.
né? Se um estranho me xingar, me ofender, é capaz de eu dar risada. Falar pra ele, meu, você não me conhece, cala sua boca e acabou. Mas quem te conhece, quem vive um relacionamento, e eu tô falando no ambos, tá? Na mulher e no homem. Sim, 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 sim. Quem vive junto ali, essa agressão que talvez até uma palavra, talvez uma atitude, uma agressão que talvez não seja física, mas é emocional, fere bastante, né? Claro que com o tempo eu aprendi a lidar com essas questões, é, sendo tratado, já passei por psiquiatra, por psicólogo, por aconselhamento, já passei por tudo isso. E a maior lição que eu levei de todos esses, e eu acho que a senhora também faz isso, é que nesses lugares a gente vai lá para ouvir o que a gente não quer ouvir. Essa é a grande verdade. Né? Você vai falar com essas pessoas e ela tem uma visão externa bem livre de emoções e ela consegue falar para você uma coisa que você já sabia, só que você não queria ouvir. Né? Você não quer aceitar, você não quer acreditar. E aí a pessoa vem e fala, mas isso não é assim? Se você fizesse assim, talvez, não seria melhor? E aí você fala, pô, eu sei que eu tinha que ter feito isso. E eu não fiz, porque a emoção estava além da razão, né? E eu acho que é isso que leva esses conflitos aí, essa grande liberação de maldade no meio da sociedade, né? Eu digo maldade entre a mulher e o homem, porque eu também não posso colocar a mulher como vítima apenas, que tem umas vilãs por aí. A gente sabe disso, não é uma grande maioria, graças a Deus, mas tem muita vilã também aí, levando homens aí até a suicídio. Eu conheço casos aí de homem que se suicidou por conta de relacionamento mal sucedido. O grande ponto, Carlos, eu achei bem interessante aí, e por isso que eu vou citar. Quando você fala do poder de ferir, quando você está com o outro que é muito próximo a você, ele tem o poder de ferir. Na verdade, o que fere é a expectativa. Por quê? Porque cada um, tanto o homem quanto a mulher no relacionamento padrão, é claro, tá? Ele cria um vínculo onde aquela pessoa é muito próxima, muito conhecida. E normalmente o descarrego desse estresse acaba sendo naquela pessoa que você conhece muito. Porque existe a falsa sensação de que se eu descarregar ali, a pessoa não vai ficar chateada, não vai ficar magoada. Por quê? Porque ama incondicionalmente. Então, o grande ponto é a expectativa mina relacionamentos de uma grandeza profunda. E ainda tem um ponto. Quando nós trabalhamos a nível de relacionamento, nós estamos falando da verdade. Só que, infelizmente, felizmente, depende do ponto de vista, cada pessoa tem 100% da sua verdade. E que Exatamente. não é a verdade do outro necessariamente. Então, eu posso falar para você, olha, Carlos, essa caneta aqui é preta. Você está vendo a tampinha preta, certo? Então, essa é a minha verdade. Então, para Bia, essa caneta é preta e eu vou defendê-la com todas as outras. Aí você vira para mim e fala assim, Bia, o negócio é o seguinte, essa caneta aí é vermelha. Porque para você tá chamando a atenção a cor da minha unha que tá sugerindo que a caneta seja vermelha. Então essa é a sua verdade. E aí o que acontece? Começa a debater com a sua verdade em questão do outro. E aí vem as desavenças. Então, o grande ponto dos relacionamentos é exatamente esse. Nós precisamos pensar que dentro de um relacionamento sexoafetivo, vamos colocar dessa maneira, nós precisamos ouvir e falar.
Uma das causas de maior, de maior desgaste para a mulher é não ser ouvida. Porque, veja bem, o homem padrão, que é o que eu estou falando, que a gente está tratando aqui, o homem, ele é um resolvedor. É aquele cara que a mulher vira para ele e fala assim, bem, eu tô com um problema aqui, furou o pneu do carro. O cara já vai virar e falar assim, meu bem, faz o seguinte, liga pro seguro, eu tô longe, não sei o que, não sei o que. Ele já vai resolver. Ele não está preocupado com o desgaste do susto que ela tomou porque furou o pneu no meio da estrada. Estou viajando, tá? Então, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em resolver o problema. E é aí onde os relacionamentos se perdem. Porque a grande maioria das vezes, a mulher só quer o seguinte. Verdade, bem, o que aconteceu? Você está bem? Você quer que eu vá para aí já? Doutora, eu acho que. Eu não sei, a sociedade mudou muito, né? Eu já não sou mais novo, eu tenho 58 anos. E eu sou uma pessoa bem prática, tá? Furou o pneu? Peraí, eu vou ligar para fulano, pro seguro ou para não sei quem, fica aí, fica no carro, não fica na rua e eu vou mandar alguém aí te ajudar. Eu não tenho, se eu não tiver como ir, é óbvio, né? Não tenho como estar aí, então vou mandar alguém. E eu não vou perguntar se isso daí causou algum transtorno emocional, não. A senhora me perdoa, eu estou sendo sincero. Porque para mim é natural, é como a senhora diz, né? Eu sou o fazedor, eu fui criado como fazedor, né? Eu fui Sim. criado como estourou a torneira lá, vou lá trocar o negocinho lá que tá pingando lá, borrachinha, eu vou mexer no chuveiro, eu vou tomar choque, mas eu vou lá para resolver, né? É assim que eu cresci assim. Então, eu acho que nessa nova sociedade moderna, né? Que eu não, em algumas questões os homens não têm mais esse perfil de ir lá resolver, não tem, né? Para isso que existe lá, senão nem existiria o marido de aluguel, que a senhora sabe aí, né? Já há muito tempo, você tem um cara lá com cartão que ele é o marido, ó, pra você ver, marido de aluguel. Ele não vai lá para dar atendimento sexual, não. Ele vai lá para arrumar a torneira que tá pingando. Ele vai lá arrumar um fusível que queimou. Ele vai lá trocar uma lâmpada. Esse cara é o marido de aluguel, porque o marido lá não tá fazendo e nem tem, né, não quer fazer ele, não, chama o técnico aí. Eu não sou, né, eu não sou encanador, eu não sou mecânico e eu tenho certeza que muitas mulheres que furou o pneu se ligar pro marido é capaz dele dizer, mas eu não sou borracheiro, né? Dá seu jeito aí, liga pro borracheiro, liga pro guincho, né? Dá seu pulo aí e arruma, né? Eu entendo isso, mas eu tô sendo sincero. Eu não vou perguntar se isso daí causou transtorno emocional, se você ficou triste porque o pneu furou. Não vou. Eu vou resolver o problema do pneu, né? E aí eu não vou ser um bom cara. Olha só que legal. Eu achando que eu sou bonzinho, não sou. Não, é que faltou uma coisa, Carlos. Você foi perfeito. Você foi perfeito, exímio, assertivo. Só que faltou uma coisinha só, que é o que a mulher precisa. A mais, além do resolvedor de problemas. O que ela precisa? Eu não sei. Um cafuné? Mandar um sorvete? Um Não, chocolate? Tá aí no chocolate aí pra você. não, ela precisa do seguinte. Bem, fora tudo isso, agora que a gente já resolveu, você tá bem? É. Olha, é mínima a quantidade de homens que pergunta para sua esposa, para sua filha, para sua mãe, você tá bem? Ele vai perguntar se você precisa de alguma coisa. Não, isso daí eu faço com a Aninha, tá? Eu não sei se aprendi ou se o amor de pai é diferente, mas eu constantemente, ela fica no quarto muito quietinha, eu vou lá e aí, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá de boa? Que ótimo que você está fazendo isso. Por quê? Porque ela vai. Não sei qual a idade da Aninha. Qual a idade dela? A Aninha tem 10 anos agora. Tá, ela vai aprender, essa é a fase do registro, ela vai aprender que lá o namorado dela, o marido dela,
deve fazer o que o pai dela fazia. Eu acho difícil, tá? Porque como a senhora mesmo disse, né? Exato. E eu acho que muitos dos meus relacionamentos quebrados tiveram base, né, nessa questão aí, porque eu nunca me preocupei. Ah, você tá triste, ficou magoada, você se chateou com o pneu? Olha, sinceramente, eu não ia perguntar mesmo. E mesmo a senhora falando, talvez amanhã, se eu tiver com um relacionamento qualquer e me falar que o pneu furou, de um jeito de arrumar, mas eu não vou lá perguntar se esse pneu furou e te deixou chateada. Né? Se Pois é. te abalou emocionalmente o fato do pneu, porque isso para mim é uma coisa natural. Estou em cima de um veículo, furou o pneu, é padrão, estourou o motor, faltou água, sei lá o que pode acontecer, então é natural, né? Eu tentar resolver aquela questão, né? Mas eu vou começar a fazer isso quando acontecer algum problema na minha moto ou no carro, eu vou chegar lá e falar, eu fiquei emocionalmente abalado. Falar isso pro mecânico, quem sabe ele Pro mecânico, ele não vai entender porque é outro homem. diminui o custo do serviço. Não, ele não vai nem te ouvir. Ele vai me bater, vai falar, você tá louco? Quero saber disso aí. Se você virar e falar assim, bem, aconteceu para tua esposa, por exemplo, bem, aconteceu um caso hoje, sei lá, enroscou a corrente da minha moto, né? Enfim, você sabe que isso aconteceu e eu achei estranho, eu senti isso, aquilo outro. Ela vai te admirar, sabia? Que legal, doutora. Doutora, a senhora está acabando, no final a senhora está dando conselho para os homens, né? Mas vamos para as questões que a gente já acho que já devagou demais, eu acho que eu tomei muito tempo da senhora. Vamos lá. Imagina. Estresse crônico e exaustão emocional. Eu sei que essas questões a senhora passou tudo relacionado à mulher, tá? Mas como o público do YouTube é masculino e feminino, e eu acho que até esse tratamento que a senhora teve aí agora serviu para os dois, né? Então, deixa eu só ver de novo a questão aqui. Estresse crônico e exaustão emocional. Isso serve para os dois, ou não? Sim, e foi justamente o que a gente já tinha comentado sobre isso, tá? Porque a exacerbação de coisas leva a esse estresse crônico. E quais são os sintomas desse estresse crônico? São problemas, alterações hormonais que a gente comentou, a queda da imunidade, dores, a fibromialgia, problemas gastrointestinais. Então, esse estresse crônico, advindo da exacerbação da sobrecarga invisível, ele realmente mina a saúde de homens e mulheres. No caso da mulher, principalmente o humor. Entendi. Não, eu sei bem disso, doutora. Eu trabalhei na segurança pública, né, 30 anos, não sei se a senhora sabe. E esse meu trabalho, como era uma área que existiam vários departamentos, né, dentro de uma mesma instituição policial, eu passei por praticamente todos os departamentos. Então, em se dependendo do departamento que eu trabalhava, eu sofria muitas vezes emocionalmente por conta do estresse daquela função, tá? E eu não estou falando aqui nem de rodar de viatura na rua e fazer operações policiais na rua. Isso daí não me estressava em nada. Mas o que estressava muitas vezes é ficar interno, ficar num departamento que muitas vezes você olha e fala, meu Deus, estou fazendo o que aqui? Né? Ou num lugar muito conturbado, né? Que as pessoas não têm noção da complexidade que é ser agente de segurança pública dentro de um departamento que muitas vezes sofre um monte de questão. Eu trabalhei uma época na Secretaria de Finanças de Osasco, fiquei lá. E quando você vai na Secretaria de Finanças, você como munícipe, eu acho que é um lugar que você pensa assim, que é o lugar mais tranquilo que existe, né? Você pensa isso. Por quê? A Secretaria de Finanças entra lá, tem um arzinho condicionado, tem uma aguinha, a pessoa vai lá resolver questão administrativa lá dos imóveis, pagar taxas para a prefeitura. E aí o que acontece? Lá, quem está de fora pensa o seguinte, aqui é tranquilo, aqui ó, esse policial, esse guarda civil aí não tá fazendo nada, nem vai fazer nada, vai ficar tranquilo. Não é.
Ali foi um lugar que mais eu passei estresse, tá? Mais do que andando na viatura na rua. Muito mais, porque constantemente existia conflito ali dentro. E quem tinha que solucionar o conflito? O agente de segurança, que está ali no local. E tá pra isso, eu não estou dizendo, você não queria fazer nada. Não, eu estou ali para isso. E aí depois eu descobri porque ninguém queria trabalhar nesse departamento. Porque ali é um lugar de conflito constante, de pessoas se achando na razão de ofender funcionário, de tentar agredir funcionário. E aí eu fiquei, eu tô aqui, comecei a ficar estressado. Tive até um afastamento lá, passei por um processo de tratamento aí, mas e relativamente para quem está de fora, vai falar, é tranquilo isso daí, né? Eu falo de quem, por exemplo, trabalha numa loja de departamentos, vai falar, trabalhar na loja é fácil, é tranquilo. Não é não, às vezes chega cliente lá que vai te atacar, né? A chefaiada, como eu disse aí, o chefe vampiro, que eu vou ficar sendo taxado de homem vampiro, o chefe vampiro quer beber teu sangue e você tem que ficar lutando contra tudo e contra todos para se manter no trabalho. Porque se você não cumprir as demandas que é lhe passada, você vai ser demitido, porque tem um monte de gente querendo cumprir a demanda. Essa é a história. E dentro do relacionamento também. Os meus relacionamentos perdidos, que foram muitos, eu acho que foi porque eu não dei conta da demanda, doutora. Da demanda emocional agora, eu vou falar. Existia uma demanda emocional que eu não dei conta. Até porque nem era a minha intenção observar esse tipo de demanda. Então, não estou defendendo todos os homens, né, e nem me defendendo a mim mesmo. Mas eu acho que todos têm que ser avaliados. Claro que dentro de uma terapia que a senhora mesmo faz com as mulheres, eu creio que existe um momento aí dessa terapia que vai o casal, ou não? Não, eu não trabalho com terapia de casal. Não, né? Não. Porque às vezes a senhora ouve a moça, né, a mulher lá, com um problema emocional por conta do relacionamento. Um outro especialista atende o homem, se é que ele procurou ajuda também, que a gente não sabe. Mas suponhamos que os dois estão sofrendo essa intervenção médica, correto? E aí? Né? Eu não estou dizendo que não vai dar resultado, mas eu estou dizendo que o que é muito mais complicado é você entender a questão dos dois, porque você só está ouvindo um lado, como a senhora mesmo disse. E eu, enquanto agente de segurança pública, eu sempre prezei pelos dois lados. Tanto que o judiciário, a base do judiciário é ouvir os dois lados. A base da polícia, eu no meu caso, ele me bateu, tá bom. Como que ele te bateu? Ele fez isso, tá bom. Então a senhora fica aí na viatura protegida, eu vou lá conversar com o camarada. Mas eu não chego lá com os dois pés no peito. Eu tenho que primeiro avaliar. E aí, você bateu? Por que você bateu? Ou não bateu? E aí vai ficar esse bateu, não bateu, e aí tem marca que bateu, e aí a gente vai pra onde? Vai na delegacia, apresenta o judiciário que resolva com esses dois aí, né? Então, a senhora tá ouvindo um lado da moeda, que com certeza, se a gente colocar aqui, pra senhora que falar com a senhora, alguém que teve um relacionamento comigo, ela vai colocar um monte de defeito. Por mais que eu tenha tentado ser um cara melhor, né, não estou dizendo, mas melhor do que eu fui na época e talvez possa ser hoje, ela vai colocar todos os defeitos, porque não deu certo, né? Eu não estou dizendo todas, tá? Teve algumas que eu precisei falar, toma teu rumo, porque aqui comigo não dá não. Aí eu tomei uma atitude, né? Então, eu acho que esse tratamento que a senhora faz com a pessoa, existe uma interferência externa que é advinda do marido, né, do pai, do marido, do irmão, do pai, do namorado, do noivo, que fica complicado. A senhora trata a pessoa, ela se prepara para receber aquilo que não é muitas vezes de agrado e a pessoa continua com o mesmo tratamento, continua com as mesmas ofensas, continua com a mesma agressividade física, emocional, talvez, eu não sei como funciona. E ela se tratando para poder suportar isso, talvez. Entende? Eu não sei, doutor, eu tô falando demais. Eu não gosto de falar mais com o entrevistado. Existe uma diferença aí, Carlos. Quando eu falo para você que eu não faço terapia de casal, não sei se você sabe a diferença
da terapia individual e a terapia de casal. Então, vou comentar com você e com todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, o que é uma terapia de casal. Uma terapia de casal é um na frente do outro, junto com o mediador, que é o profissional. A terapia individual é o assistido mais o profissional. Chega um determinado momento do processo terapêutico que nós, enquanto profissionais, nós precisamos, e é inconcebível não fazer, chamar o cônjuge, chamar o filho, chamar o pai. Isso é imprescindível, tá? Mas colocar os dois ali na frente, deixarem os dois se matar, não. Eu acho que Eu também. tenho que ouvir um lado e ouvir o outro lado. Ah, e aí tem o pulo do gato, que é da nossa geração, né? O pulo do gato, tá? É o seguinte, enquanto profissionais da área, nós sabemos quando todo relato é verídico ou não. Então, por exemplo, existe em consultório análise corporal. Você, enquanto da polícia, você sabe disso. Existe, né? A pupila começou a mexer, você fala assim, é por aqui que eu vou. Verdade. Não é? Então, o que acontece? Para ficar claro, existe sim a visão dos dois lados, mas eu não trabalho com terapia de casal. Até porque o meu foco não é o relacionamento, o foco é a dependência emocional. O que aquela dependência emocional traz de sofrimento para aquele indivíduo. Percebe que é um pouco diferente? Então, o trabalho com as mulheres é: mulher, vamos se conhecer a ponto de tudo à sua volta também te conhecer. Esse é o ponto. Entendi. Porque você veja bem, vamos voltar no caso do pneu, tá? Se eu fiquei abalada com uma situação dessa, foi porque eu me senti insegura, que é o que a mulher cobra do homem, segurança. Entendi. Então, o que acontece? Se eu me senti insegura e eu fui invalidada pelo meu companheiro, pelo meu pai, pelo meu irmão, enfim, aquilo me deixou e me deixa e me deixará cada vez mais insegura. Porque você veja bem, Carlos, eu sou uma mulher, todas as mulheres, tá? Estou colocando no termo genérico. Eu sou uma mulher decidida, forte, emancipada. Mas tem situações que uma situação boba como um pneu furado, tá? Podem me deixar sim insegura. E se outras situações aconteceram que esse sentimento reavivou no meu inconsciente, cada vez mais eu vou ficando com medo. E o medo, ele cresce numa velocidade onde as pessoas que estão próximas a nós não percebem. Entendi. Entendeu? Então, o fato é esse. Se aquelas pessoas à minha volta, eu estou falando os homens, à minha volta, eles não me passam segurança, seja física, emocional, financeira, isso vai crescendo de uma tal maneira que a mulher começa a se defender. E qual é a defesa da mulher? A irritabilidade.
A primeira coisa que a mulher corta quando ela se sente insegura, o que é? Sexo. É. Ela corta diálogo, ela corta serviço. Porque é muito gostoso, a grande maioria das mulheres tem essa coisa do servir dentro dela. Uhum. Tem. A mulher tem dentro dela o carinho, mas a partir do momento que ela não se sente segura, ela tem como dar isso? Em outras palavras, eu vou ser um pouco mais forte. Meninos, vocês me perdoem, tá? Mas toda a mulher que ficou casca grossa, ela vestiu a armadura da guerreira. Para quê? Para se defender. Para se defender de muitas vezes ela não sabe nem do que. Então, toda vez que uma mulher passou a reagir ao invés de agir, pode ter certeza que ela ficou insegura por algum motivo. Doutora, eu posso avaliar bem o que a senhora disse, eu acho importante, né? Observando o que a senhora falou, a minha interpretação, talvez quem estiver assistindo vai interpretar de outra maneira. Na verdade, o que a senhora faz é preparar as mulheres para os percalços da existência dela na vida, né? Lá ela vai passar por uma dificuldade, então ela vai estar emocionalmente talvez preparada para não se abalar com o pneu furado, correto? E esperando do homem uma atitude que talvez dificilmente ela vai ter, né? Que é, o cara vai lá consertar o pneu, mas não vai perguntar ou você ficou assustada, abalou sua emoção, te deu tristeza, angústia, alguma coisa por conta do pneu furado. Então ela tem que estar preparada também para isso, porque isso não é uma coisa comum. Eu acho que não, né? Eu como homem acho que é uma coisa incomum. Se alguém faz isso, você que é homem quiser comentar aí, que além de arrumar o pneu, você vai perguntar se ela tá bem emocionalmente. Então fala aí, põe aí no comentário, fala eu pergunto e tal. Então você é meu herói, porque eu tô falando sério. Eu podia falar aqui, muito fácil falar aqui pra senhora, falar não, eu sou assim, eu sou bonzinho. Mentira, mentira. Eu vou lá arrumar o pneu. Arrumei o pneu, beleza? Tá de boa? Vambora? Vamos tocar a vida, cada um pro seu canto, vai correr atrás do seu que eu vou correr atrás do meu. Um abraço, né? E à noite a gente se encontra. E aí, tudo beleza? Tá de boa? Deu certo? O pneu vazou de novo? Tá tranquilo? No máximo isso. Eu acho que eu não teria esse feeling aí que as mulheres, né, na sociedade moderna esperam de um homem moderno. Eu não sou um homem moderno, eu não sou moderno. Não tem nada moderno em mim. Olha pra mim, não sou moderno em nada. Doutora, vamos continuar, vamos para a próxima questão. Eu sei que a senhora quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei. Não, na verdade eu queria só colocar um adendo. Pode falar. Essa história do pneu foi muito interessante porque aconteceu comigo sábado passado. Obviamente que eu sei o caminho para resolver. Aí seu marido teve que... Não, eu sou solteira, tá? Mas aí, sabe aquele... eu liguei, entrei em contato com a seguradora, né? Logicamente que eu estava no momento ali interessante, num lugar que não tinha perigo, mas eu entrei em contato com uma pessoa que me dá segurança, que é de um MC. Do Motoclube Insanos, né, que a senhora faz. Isso, atendimento. isso. Eu sou do Motoclube Insanos. Pode falar Motoclube Insanos aqui, não tem problema não. Eu sou das loucas. A senhora tem que estar no meio das loucas mesmo, porque se elas são loucas, alguém tem que tratar essas loucas aí, doutora. E trato de insanos da saúde mental, hein? Olha isso, olha isso. Só que no final a senhora vai falar sobre esse trabalho, não tem problema. Então, e aí o que aconteceu? Eu entrei em contato, eu estava numa outra cidade, eu entrei em contato com um amigo e falei assim, olha, aconteceu tal coisa, assim, tá?
10 minutos a pessoa estava lá, 15 minutos a seguradora estava lá, foi resolvido e a pessoa virou para mim e falou assim: você tá bem? Depois me passa o nome desse irmão, ele é meu herói. Eu vou falar com ele no particular. Falar, irmão, dá uma aula de gestão emocional aí que eu tô precisando, pô. Então é aquela coisa assim, foi uma coisa extremamente simples que virou pro meu ego, pro meu inconsciente e falou assim: olha, tinha alguém cuidando de mim ali, então passou segurança. Então é um ponto que parece bobo, parece fugaz, tá? Mas é extremamente importante. Um exemplo claro disso. Imagina a tua menina, tá? Aninha, Aninha, Aninha. Aninha. Imagina a Aninha, aconteceu alguma coisinha com ela, você percebeu que ela ficou ali abaladinha. Já aconteceu com as Com criançadas aqui do certeza, prédio, já aconteceu. com certeza. E aí você não virou pra ela, colocou a mão no ombrinho dela assim e falou assim: meu amorzinho, você tá bem? Claro, É isso que faz claro. a diferença quando eu falo da segurança. Mas bora, continua, bora. Claro, doutora, que eu fiz isso muito mais ainda. Levei pra comer McDonald's, falei, vamos sair daqui, vamos estar aqui. Molecada não vale um centavo, vamos sair daqui do meio dessas víboras. E aí E aí eu fomos. tenho certeza que você foi o herói dela. Ela fala isso direto. Fala isso Que direto. bom, Você é que meu bom. herói. Eu falo, eu sou mesmo Agora herói. faça isso Eu falo pra ela, eu para. sou herói e imortal, porque eu passei pela Covid, tô vivo aqui, passei pela segurança pública que muitos não passaram, e eu tô vivo e vou permanecer vivo por muitos e muitos anos ainda. E aquela coisa assim, louvado seja Deus. E aquela coisa assim, faça isso também com a sua esposa. Não tem esposa pra fazer nada. Ela então namorada, Não tem caramba, namorada, não parceira. tem nada disso. Meu negócio é, o meu projeto é a vida de solteiro. Vou viver solteiro A porque solitude da vida. já fiz várias tentativas, falhas, causou transtorno, não só para mim, para a pessoa também, porque eu sei que também que as pessoas saem marcadas desse tipo de situação, e eu não quero mais ser responsável por sofrimento de ninguém, nem do meu. Muito pelo contrário, eu quero viver em paz. Nos meus anos que me restam aí, eu quero paz. Porque eu já passei por situação, já tive relacionamentos muito bons, não posso negar, conheci pessoas ótimas, né? Não foram algumas, que acabou alguma outra situação, não deu certo, né? Por conta de muitas questões, mas eu prefiro evitar. Doutora, vamos entrar num outro assunto que a gente está entrando na vida particular aqui, doutora. Ai meu Deus, isso Vamos, daqui vamos virou aqui, uma vamos para a próxima terapia. questão, vamos embora. Mulheres demoram para procurar ajuda. Por que, que a mulherada demora para procurar ajuda, doutora? Que ela vai descarregando a raiva no marido, é isso? Não, é vergonha. Vergonha? Vergonha, ser chamada de doida. Eu fui chamado de Brincadeira. doido. Eu fui chamado de doido há muito tempo, doutora. Brincadeira. As mulheres, de uma maneira geral, o ser humano, vou colocar dessa maneira, tá? Costumam realmente demorar muito tempo para pedir ajuda. Por quê? Medo, vergonha, enfim, N motivos. Então, quando alguém percebe, muitas vezes já é um caso que está muito avançado. Quando eu digo que um caso está muito avançado, quando você não tem com quem conversar, não conversou, enfim, não desabafou, não desaguou tudo isso, realmente o final disso não é bom. Então, eu sempre digo, tá sentindo um aperto no peito? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no hospital para ver se você não está infartando. É verdade. Com a mente é a mesma coisa. Comecei a sentir angústia, busca ajuda. Você pode até ser tirarem sarro da tua cara, mas quem passa o que passa é você. Na hora
que o calo aperta é você sozinho no teu travesseiro. É verdade. Eu atendi um caso há um tempo atrás, onde a menina que eu digo, 24 anos, a menina era intolerante a glúten e lactose. Ela não morava com a mãe, mas ela ia aos finais de semana para casa da mãe. E a mãe não comprava a dieta dela, a alimentação dela para intolerância. E ela, por medo de desagradar a mãe, ela comia o alimento que fazia mal. Afinal de contas, chegou um determinado dia, eu falei assim, fulana, se isso te faz mal, por que você continua comendo? Porque eu não quero desagradar minha mãe, dependência emocional. Eu falei assim, tá, mas quem que fica lá no banheiro sofrendo? É você ou a mamãe? Sou eu. Então, o que você tem que aprender a dizer? Não. Passa no mercado antes de ir para casa da mamãe, já que a mamãe não compra, passa e compra a sua dieta e vai. Então, o ponto principal de pedir ajuda é esse. As pessoas têm vergonha de dizer não. As pessoas têm vergonha, têm medo de dizer eu estou precisando de ajuda. Gente, buscar ajuda para a saúde, seja ela física ou mental, não é sinal de fraqueza. É sinal de coragem, é sinal de força, é sinal de se amar, se colocar em primeiro lugar. Só que, obviamente, infelizmente, nós achamos que nos colocarmos em primeiro lugar é egoísmo. E não é. Amor próprio não é egoísmo. Então, se eu posso falar alguma coisa para vocês tá com angústia? Tá com taquicardia? Precisa conversar? Busca ajuda. Inclusive, o nosso motoclube tem a saúde mental. 24 horas tem voluntários lá para atender. Voluntários masculinos e voluntárias femininas. Nós, meninas, não atendemos os meninos. E os meninos não atendem as meninas. É separado por conta das queixas serem separadas. Então, a mulher e o homem demoram a buscar ajuda. Para com isso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se coloca como prioridade e busca ajuda. Doutora, esse sofrimento emocional, não estou falando nem de sofrimento físico, tá? De dor. Estou falando do sofrimento emocional que dói também, né? A gente sabe que dói, é uma dor que você não tem como curar, né? Tanto que o psiquiatra te enche de medicamento para te dopar, para você sair daquela sensação de dor, né? Que não é física, é mental, e eu acho que é a pior que existe, porque essa dor mental que a gente sente, né? Eu já passei por isso. Ela é uma dor que não existe remédio, né? Não adianta, você vai tomar lá as medicações lá, o Dol, não sei mais o que lá, tem um monte de coisa lá que eles vão te fazendo de teste de laboratório para ver o que você se adapta. Mas enquanto você está dentro dopado, né, tomando aquela medicação, minimiza aquele sentimento, né? Porque passou o momento ali que o remédio te deu um êxtase de tirar aquilo ali de você, que aí o pessoal vai pra droga, vai pra bebida, vai pra um monte de coisa que a senhora já falou, volta tudo de novo, talvez até pior. Então, isso daí precisa ser tratado. Eu costumo dizer, e eu falo isso hoje, que eu sofri uma grande mudança com esse tipo de momento que eu passei na minha vida. Não tem como você comparar o Carlos antes e o Carlos depois. O Carlos depois é outro Carlos, não é o mesmo. Tanto que muita gente me encontra e até olha e fala, pô, cara, você é outra pessoa. Eu falo, sou mesmo. Porque naquele momento lá que eu passei por aquela situação, eu estava fragilizado, eu estava passando por um momento emocional que muitas vezes não entendem as pessoas, né? A senhora falou, é o louco, né? Entende que é louco. Não é louco. Eu tive problema emocional, mas por incrível que pareça,
o meu cérebro, o meu intelecto permaneceu intacto, muito pelo contrário. Eu aprendi a lidar com com o meu entendimento, tô falando de raciocínio, né? E as pessoas confundem uma pessoa emocionalmente abalada com uma pessoa que tem um problema de saúde mental mesmo, que eu digo, quando eu falo saúde mental, é do cara não saber o que ele está fazendo. É totalmente diferente. Porque o emocional, em relação... Por que eu falo isso? Muitas pessoas me maltrataram com palavras, achando que o meu cérebro estava desligado. Só que até hoje eu lembro do que a pessoa fez. A senhora está entendendo? E eu olho e falo assim, pô, naquele momento que eu estava fragilizado, em vez de você ser a pessoa que falasse alguma palavra de conforto ou conversasse de uma maneira diferente comigo, você foi o primeiro a me agredir, a me acusar, a me ofender. Então, há necessidade de um profissional, né, que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida, com isso que a senhora está falando. Porque muitas vezes a gente não tem com quem conversar. A senhora falou de não conversar mais, ficar no celular. Né? Eu tenho amigos que são donos de restaurante e eu já cheguei no restaurante desse amigo, me convidou para jantar lá. E eu estava jantando e ele sentou na mesa, a gente começou a bater papo. Aí eu falei, olha como que tá a sociedade, né, cara? Olha em volta. Ele olhou. Falei, ó, não tem ninguém conversando. Os casais, as crianças, todo mundo, cada um no seu celular. Eles estavam comendo de uma forma mecânica, talvez não estava nem sentindo o gosto da comida, ninguém olhava um na cara do outro, era só sentado e comendo. Aí ele falou, isso aqui é direto. Não é aquela família que senta para bater papo, para contar uma piada, para dar risada junto, não. Aí passou-se alguns anos, eu estava num relacionamento e eu levei essa pessoa lá no restaurante desse meu amigo. Me convidou, traz aí sua namorada, eu quero conhecer. Tá bom. Fui lá no restaurante. Cheguei lá, quando a gente sentou, ela pegou o celular. Pegou o celular, começou a mexer no celular, que pra mim já era coisa comum. Aí ele veio, sentou do meu lado, olhou pra mim e falou assim, você tá vendo alguma coisa estranha aqui? Eu falei, tô. E é direto. Ele falou, então, a gente não tem como mudar isso. Né? Aí o que o cara faz? A mulher pegou o celular e começou a mexer, ou o homem começou a mexer no celular, a pessoa se vê obrigada a fazer o mesmo. E ali não tem uma conversa, ali não tem um bate-papo, ali não tem um aperfeiçoamento desse vínculo emocional. Ali é só sentou para comer e ver mensagem do celular, TikTok, qualquer porcaria que talvez não edifica nada, e não aproveitou aquele momento de qualidade para poder trazer melhorias para esse relacionamento, para aperfeiçoar esse relacionamento. Né? Isso é muito comum. Né? Então acho que quando a pessoa não pede ajuda, porque pedir ajuda para alguém que não tem competência é muito comum. Ele pergunta para o amigo, que está com a vida destruída também, não é exemplo para ninguém. Né? Ou para a amiga, né? No caso da mulher, o homem pergunta para o amigo, e o cara não tem nem o que falar para ele. Às vezes vai dar um conselho que vai destruir mais ainda a vida dele, em vez de ir atrás de um profissional conversar sobre um assunto sério, como é o caso aí do atendimento que a senhora faz, né, doutora? Posso comentar um pouquinho sobre a medicação que você comentou? Claro, doutora, na verdade, eu fico é, é, de uma forma educada, eu cutuco a senhora com essas coisas aí, porque eu quero ver a senhora falar sobre tudo isso. Carlos, você comentou em relação ao remédio que faz, deixa de fazer, enfim. Medicação, o uso tópico é muito, mas muito, muito e muito importante, tá? O remédio, ele não serve para nos dopar, ele serve para diminuir a sintomática, para que juntamente com a ação terapêutica, com acompanhamento de terapia psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, enfim, possa se desmistificar tudo o que está acontecendo. Por quê? O indivíduo, quando está no seu estado alterado, ele não pensa com clareza e tem que fazer alguma coisa para que consiga, através de substâncias, que a cognição seja restaurada no processo neural.
tá? Então isso é muito importante. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quem já conhece, descarta. Quem não conhece, absorve. Se fizer sentido, guarda. Se não fizer, joga fora. O pensamento é o causador de todos os problemas. Por quê? É o pensamento que gera o sentimento, que gera o comportamento. Vou repetir. Aquilo que você pensa faz você sentir alguma coisa e faz você agir de acordo com o que você sentiu. Ficou claro? Então, o fato é, se eu penso que eu sou um zero, eu sinto que eu sou um zero e eu vou agir como um zero. Fica claro isso? Então, a medicação, o que ela faz com o pensamento? Faz conexões, ajusta as conexões para que elimine, pode, interrompa pensamentos que não são reais, não são viáveis, não são fatos. Inibindo assim, modificando, alternando para sentimentos mais coerentes, melhorando assim no comportamento. Já conhecia isso, Carlos? Doutora, eu concordo com a senhora, não, mas eu concordo em gênero, número e grau e estratosfericamente eu concordo, porque o maior problema emocional que eu tive foi lidar com os meus pensamentos. Os meus pensamentos, é como eu disse no começo, né? A dor física é uma dor que você toma medicação e esse físico normalmente, né? Naturalmente se adapta e melhora. Mas a dor do pensamento emocional, mental, essa daí não tem remédio, né? Eu sei porque eu sabia, né? Eu não dormia porque minha cabeça não parava. Então, eu pensava uma coisa, pensava outra, pensava isso, pensava aquilo. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, quando eu vi amanhecer o dia, eu fiquei naquela angústia gigantesca. Não cheguei a conclusão nenhuma, no final das contas, e passei por esse processo aí. Por isso que eu falo, hoje, né, a gente tem até um termo, né, que às vezes eu falo com os irmãos, né, às vezes a gente está conversando, os irmãos do motoclube, eu falo assim, eu não vou falar a palavra aqui, mas eu toco dane-se. A senhora sabe que palavra que eu quero dizer, é o dane-se. Eu falo dane-se, vocês, dane-se isso aqui, dane-se aquilo ali, e eu quero que vocês se danem, raça de víboras. E eu falo dessa maneira. E isso me alivia. E as pessoas falam, você é doido mesmo, você fala mesmo. Falo porque eu não vou guardar isso daí na minha mente. Isso daí vai ficar me perturbando, né, durante um tempo. Que se você não falar, né, você fica com isso preso. A senhora falou do psiquiatra. Eu tive com um psiquiatra, por incrível que pareça, a esposa dele foi minha professora de psicologia na faculdade. E aí quando eu sentei na sala dele, na primeira consulta, ele falou, eu tô vendo aqui que você tem formação universitária, você estudou aonde? O que você estudou? Aí eu falei, estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sou bacharel em teologia. Faculdade Batista de São Paulo? Pera aí um pouquinho, pegou o telefone dele, ligou, falou com a esposa dele. Eu não sabia que era a esposa dele. Pô, você teve um aluno aí chamado Carlos, Ela falou, sim, meu aluno, ótimo rapaz. Ele tá aqui na minha frente, eu não acreditei, não, ele foi seu aluno. Nossa, ele tá aí com você, ele tá bem e tal. E aí eu foi conversar comigo. Aí ele falou, agora Carlos, eu vou te atender de outra maneira. Porque eu sei quem você é, né? Minha esposa acabou de dizer. E ficou abismada até de ver você sentado aqui no meu consultório. E eu passei por um processo com ele, de orientação, tá? E ele falava isso pra mim, você pensa demais. Você pensa demais, para de pensar demais.
vai viajar, vai passear, vai pescar, vai fazer qualquer outra coisa para liberar, tirar esse foco do seu pensamento, porque é isso daí que está te matando. Ele falou exatamente isso que a senhora falou agora. Isso eu estou falando há 26 anos atrás. Então eu concordo com a senhora, doutora. Vamos para a próxima questão. Eu sei que já chegou aí alguém cobrando a janta aí da senhora. Eu vi aí a pessoa. Me dá comida. Eu quero comida. Não, na verdade não é. Na verdade é o IMC literalmente aqui, ó, bombando. Uhum. Ou seja, alguém pedindo ajuda. Vamos lá. Autoestima, relacionamento e saúde mental. Fala um pouco desses assuntos. Bom, acho que a gente já comentou bastante em relação a isso. E eu vou mudar um pouquinho. Quanto mais a gente se conhece, não estou falando se conhecer do que o outro me vê. Estou falando da gente se conhecer por dentro. E não precisamos pensar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Não, não é isso. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende a se amar. E aprender a se amar é elevar a nossa autoestima. Elevando a nossa autoestima, o que acontece? A gente passa a se respeitar mais. E a gente passa a colocar respeito, que vem através dos limites. Então, quando a gente se conhece, eleva a autoestima, e eu não estou falando de soberba, nada disso, é de amor próprio. Eu não estou falando de egoísmo. A gente aprende a se respeitar de uma maneira que a gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Lembra do caso da paciente com problema com glúten e lactose? Uhum. Se ela realmente se amasse, ela fala assim, não, tá, tudo bem, mamãe não compra, vou lá e compra, tá tudo certo. Né? Porque esse é o ponto. Doutora, deixa eu interromper a senhora. Errou. Só para porque como eu disse, a minha cabeça corre demais. Tá. Não seria mais fácil essa pessoa, né, que a senhora não fala quem é, que nem tem necessidade, que essa pessoa tivesse resolvido isso antes? Porque eu sei o que ela tem. E eu tenho isso também. Eu espero que o outro me enxergue e veja a minha necessidade. E o outro tem que ser um bidu, um feiticeiro xamã que olha para você e fala: quer chocolate? Você quer um carinho? Você quer um cafuné no pé? Não tem como fazer isso, doutora. O ser humano não tem como olhar para o outro e falar assim: peraí, você está querendo comer pizza. Não. Eu não sei. Então, se a pessoa não fala, é como a senhora disse, precisa falar, se expressar. Se a pessoa não fala para a mãe, e a própria mãe não sabe que o filho tem problema com lactose, ela precisa falar. Mãe, eu não posso comer isso aí que eu tenho problema no intestino. Não precisa falar lactose, nada disso. Eu tenho que comer esse aqui que esse daí me faz mal. Cara, amor, é desde nenê. É desde nenê esse caso. Então ela tá enchendo o bucho de mamadeira e vomitando e com diarreia. Exatamente. Meu pai. Então, enquanto adulto, ela pode resolver. Que é o que eu falo pra ela. Por que você ainda faz isso? Se você gosta de chamar atenção ficando doente, aí é outro papo, tem outra utilidade. Se habituou a ser a doentinha da família. Exatamente. Agora, olha o despropósito dessa mãe que não olha para a necessidade da filha. Porque também tem uma utilidade. Tá? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E esse é o grande problema. Lembra que eu comentei lá no começo sobre a expectativa é que denigre, acaba, deturpa o relacionamento interpessoal? É sobre isso. Se eu tenho expectativa que o outro vai descobrir o que eu preciso ou deixo de precisar, difícil. Então, o que eu tenho que fazer, Carlos? Falar. Mas eu já falei, fala de novo. Até você ser ouvida, que é essa a queixa da mulher. E muitos homens... E tem que saber falar, né, doutora?
Tem que Com saber. certeza. Porque com Respeito. coice, com Não, agressividade, não. fala de maldição, sei lá como, uma palavra ruim, no meu caso, eu acho que de todas as pessoas, seres humanos, até da mulher e do homem, a posição é exatamente o contrário. Porque se alguém me afrontar, me ofender, me humilhar, me maltratar, com o objetivo de que eu faça alguma coisa, eu não vou fazer. E eu posso até fazer, mas não faço por conta da atitude da pessoa de agir com agressividade. Né? A Até gente, porque. a senhora falou do motoclube, a gente tem muita ação social. Uma das coisas que me levou a estar no motoclube é a ação social. E tem pessoas que claramente não têm um mínimo de consideração, não têm um mínimo de agradecimento pelo que está sendo feito pela pessoa. Eu já vi. Tá, claro que eu não comentei, eu estou falando aqui com a senhora e talvez você até criticado por isso, mas você olha a pessoa recebendo um benefício, né? E mesmo assim com agressividade, com jeito ruim, sabe? Maltratando quem está ajudando, e eu acho extremamente difícil, porque a pessoa não volta mais, né? Eu vou lá levar uma cesta básica aí para a senhora aí, na sua casa, que a senhora é necessitada, e a senhora me trata mal. Eu já atendi ocorrências policiais e beneficiando a pessoa, tá? Tem um caso aí que eu encontrei uma criança no meio da rua de 3 anos, andando de madrugada, numa avenida sozinha a criança. Achei a criança, levei na casa. Na verdade, no caminho, procurando, né, alguém tá procurando essa criança. Encontramos o pai da criança. Tinha chegado do trabalho e o filho tinha sumido e a mãe não sabia onde estava. Encontrei o pai. Falei, ô, o senhor tá procurando? Eu tô procurando. Vocês não viram uma criança? Falei, vi, tá aqui na viatura, ele aí. Não chorou, tava de boa a criança. Graças a Deus não foi atropelada, não aconteceu nada de mal. Aí eu falei, ô senhor, mas como que essa criança sumiu assim? Meu amigo, eu tava trabalhando, cheguei em casa, a mulher falou que a criança tava lá, quando eu fui procurar, não tava. E agora, era umas 11 horas da noite. E agora, essa hora da noite, eu tô na rua procurando. Falei, ó, graças a Deus, né? Ninguém sequestrou, eu não vi ninguém tocar no seu filho, vi ele sozinho andando. E tá aí, não tava chorando, não tava machucado, nada. Eu não vi nada. Então tá aí, vamos lá pra sua casa. Aí peguei a viatura e fui levar na casa do cara. Quando nós chegamos lá, desceu a criança correndo, tal. A mãe, onde você tava? Ainda brigou com a criança de 3 anos. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei, amigão, beleza, vamos embora e tal. Aí a mulher veio, ficou do lado, aí eu falei, ó, senhora, tem que ter um pouquinho mais de atenção pra essa criança, né? Ele é muito pequenininho, né? Sei lá, pôr uma grade aí, alguma coisa pra essa criança não sair sozinha por aí. Nossa, essa mulher soltou os cachorros em mim. Soltou, falou, quem é você pra me ensinar a cuidar dos meus filhos? Quem é você pra me dar lição de moral como cuidar dos meus filhos? E aí aconteceu uma cena lá bem interessante, que eu até peguei a viatura e fui embora. Mas a revolta partiu também do lado do marido, que ele foi pra cima dela e resolveu entre eles lá. Por que eu falo isso? Doutora, essa mulher tinha que ajoelhar nos meus pés e beijar minha bota. Essa era a sua expectativa. É, vem aqui, beija meu pé aqui, que eu achei teu filho, ele ia morrer, ele ia ser sequestrado, ele ia sofrer qualquer coisa aí no meio da rua, e eu trouxe seu filho pra você e você tá me xingando. Carlos, essa é a sua expectativa. De repente, a reação dela foi de um choque e ela reagiu daquele jeito. A gente não tem como saber. Mas a tua expectativa é que ela fosse grata. É, Lembra que eu comentei lá? A expectativa da gente é é esperar que o outro entender, faça. É, exato, o que você faria. eu, Né? eu... Olha, eu já dando consulta aqui. Doutor, não vou pagar a senhora não, doutora, minha conta tá negativa, sai fora, doutora. Não vem olhar pra minha carteira não, sai fora. Bora, bora. Bora. Muito importante também aí falar em relação aos relacionamentos e tudo é a comunicação não violenta. É aprender que você não precisa ser reativo. Assertivo sim, reativo não. E infelizmente falando da mulher, ela 99% ela é resposta ao que chega nela. Então, se ela só aprendeu a reagir, dificilmente essa mulher vai fazer diferente. Ou se ela não aprendeu
dessa maneira a reagir, ela começa a se sublimar, ela começa a se introspectar, ela começa a se fechar. Doutora, muita coisa que a senhora está falando serve para mim, em primeiro lugar, e eu tenho certeza que para muitos aí que estão assistindo a gente, né? Vamos lá para a última questão, que eu sei que a senhora está louca para comer uma pizza que a senhora pediu aí. Peraí. É ruim. Qual as orientações finais que a senhora tem agora para esse povo, para essas mulheres, para esses homens? Qual as orientações que a senhora tem aí para finalizar esse nosso bate-papo? A mensagem que eu quero deixar para vocês é: quando você se sentir angustiado, quando você se sentir ansioso, deprimido, depressivo, busque ajuda. Buscar ajuda, eu vou repetir essa premissa, buscar ajuda é muito importante e não é sinal de fraqueza. Buscar ajuda é você fazer o melhor para você mesmo. E você mesmo, você mesma, é a pessoa mais importante da tua vida. Nós temos aí uma ajuda muito importante, aproveitando o gancho, para falar da saúde mental dos insanos, do Motoclube Insanos, que abriu para a comunidade esse apoio. E para você ter contato com isso, é totalmente gratuito. Tem gente para te atender 24 horas, mulheres e homens. Você acessa ajudasaudemental.com.br e lá tem toda a orientação para você ser atendido. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere. Converse. Dialogue. Se ame primeiro para você conseguir ser amado, para você estar aberto. Converse. E também tem a Roda de Mulheres, que é ministrada por mim, que acontece todas as terças-feiras à noite, online pelo Zoom, que é um grupo de mulheres que a terapia é através de espelhos e não de conselhos. Somente para aquela mulher que sofre com a dependência emocional. É tudo gratuito também, da mesma maneira que a saúde mental dos insanos. E para entrar na roda, é só mandar mensagem para mim. E é público somente feminino. Na saúde mental, ajudasaudemental.com.br, atende homens e mulheres, integrantes ou não do motoclube. Roda de mulheres fortes por dentro. Tem que entrar em contato nesse telefone que está na tela para pedir para participar. E é somente para mulheres. Correto, doutora. Eu agradeço, né, essa entrevista. É muito boa. Espero não ter atrapalhado muito a senhora aí com um papo doido, que eu sou meio doido mesmo. Mas eu agradeço muito. A gente teve uns percalços aí pelo caminho, né, com questões aí de agenda, e conseguimos aí agendar, e a senhora conseguiu aí falar um bom tempo, né, 1h40. Eu acho que deu para a senhora explanar bastante. Eu sei que o assunto é muito grande. E só para deixar claro, esse telefone aí é o 996490911. Entre em contato e pede para adentrar aí nesse grupo de mulheres, né? Isso. E o saúde mental, só as mulheres, no caso, hein? Se você é homem, não é para ligar nesse número, não. E no caso de todos, homens e mulheres, é no site que a senhora falou. ajudasaudemental.com.br.
Tá, se a senhora puder me mandar depois, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque a pessoa ouve e não vai lembrar. Eu, por exemplo, a que a senhora acabou de falar, eu já não lembrava qual era. Mando sim, é um prazer, inclusive eu quero te agradecer, principalmente a paciência para conseguir uma brechinha da minha agenda, que pela graça de Deus ela é bastante densa. Tem a parte do consultório, tem a parte das aulas, a parte das mentorias e também as palestras, ações sociais. Inclusive daqui a pouquinho eu tenho que palestrar sobre a saúde mental das mulheres numa ação social. Então, eu agradeço imensamente, Carlos, imensamente a oportunidade de falar sobre a saúde mental. E não esqueçam, meus queridos e minhas queridas, lembrem dessas 3 letrinhas, o P, o S e o C. O pensamento gera o sentimento, que vai gerar o comportamento. Você alinhando o seu pensamento, você vai ter sentimentos melhores e você vai ter um comportamento melhor. E com isso, evoluir e se amar cada vez mais. É isso aí, doutora. Eu acho que a senhora apresentou um ótimo material aqui. Quem assistiu até aqui foi beneficiado com essa consulta grátis que eu obriguei a senhora a me dar aqui. E outros que estão na mesma situação, né, emocionalmente, precisam dessa consulta gratuita. E está aí. Eu quero deixar aberto, agradecer muito a sua entrevista e deixar aberto num futuro talvez próximo, num outro momento, a senhora está voltando com alguns pontos aí mais diferentes, né? Não esses, mas outros pontos que a senhora achar relevante para a época. Porque nós sabemos que hoje estamos aqui falando sobre esse assunto, né? Amanhã muda, né? Aí inventam a lei João da Penha porque as mulheres estão matando os maridos e batendo neles. Porque a senhora tratou as mulheres, elas ficaram violentas e começaram a bater nos maridos. Mas aí que tá, a gente trata as mulheres para elas somente se conhecerem e quando o marido vem para cima e fala assim, filho, aqui não. Sai, mané, perdeu o mané. É isso. Ai, muito obrigada. Falou, doutora, muito obrigado, tá? Deixa eu agradecer, já vou encerrar agradecendo a senhora e pedir que a senhora fique um pouquinho de tempo aí, tá bom? Vou encerrar essa entrevista. Combinado. Só um minutinho. Pessoal, é isso aí. A doutora Bia Fernandes, né? Muito gente boa, esteve aqui conosco tratando de alguns assuntos objetivos, né? E eu quero te pedir que compartilhe, curta, manda para os seus amigos, manda para essa mulher aí que está com problema emocional, para esse marido aí que não presta atenção e não manda chocolate depois do pneu. Faz aí o que ela falou, obedece, meu amigo, obedece para você sair desse problema. Sai desse problema, meu querido. Deus te abençoe, fica firme aí, continua buscando melhorar a cada dia. Esse é o nosso objetivo, crescimento emocional, espiritual e mental, todos os dias. Deus te abençoe, fica com Deus, firme. Força na peruca, vai em frente, um abraço.